aos 13 anos eu tive ejaculação precoce, eu acreditei que aquilo ali era uma coisa pontual, só ia acontecer aquilo. E não é o financeiro, porque atrás do financeiro tem o que eu chamo de um código secreto. E quando você entende e decifra esse código, você vai entender... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar o meu convidado aqui, eu quero pedir para você que, dá um cliquezinho lá no se inscreve, no like, compartilha, comenta, participa do nosso programa, sugere pautas, convidados. A gente precisa dessa conversa com vocês aí, porque, não custa nada, né? É só um movimentinho com o dedo que você faz lá e é um combustível muito importante para nós. Eu tenho aqui na minha frente um cara que é especialista ele é mentor de relacionamentos e sexualidade. E ele veio com a missão aqui também de me convencer a voltar a ter um relacionamento. Eu que sou vamos dizer assim, um cara que vem resistindo aí aos relacionamentos, vivendo no meu voo solo, vamos dizer assim. Ele vai tentar amolecer meu coração aqui hoje, contando um pouco da sua história, das suas especialidades e dando dicas para nós. Geraldo Tomé, muito obrigado pela sua presença. Cara, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, podendo contribuir, né? A gente estava falando antes de começar aqui o quanto nada na nossa vida acontece por acaso, né? Eu tenho sempre primeiro Deus e depois entender que nada está acontecendo por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo acontece, tem um motivo. Mesmo que a gente não consiga entender nesse momento, né? Sim. E o que tem por trás de alguns encontros? Então, é muito legal a gente poder estar aqui, porque nesse encontro a gente pode ajudar muitas pessoas que não estão encontrando o seu porquê, né? O seu propósito, interessa o nome. Né? Muitas pessoas estão perdidas. É o que eu percebo hoje, principalmente na questão do relacionamento. E a gente vai poder bater um papo sobre isso. Sim, e eu percebo, já embalando o que você falou aí, que a pessoa não se dá conta que está perdida, simplesmente às vezes por um comodismo. Sim. E eu posso citar o meu exemplo. 6 anos sem relacionamentos sérios, por exemplo. Sinto falta de um carinho, né? Rola essa carência, mas ao mesmo tempo eu sempre me pego assim, mas se eu arrumar alguém... A liberdade que eu venho desfrutando há 6 anos. Então, ou seja, é uma comodidade para mim que eu não quero, né? No meu inconsciente ali, eu não quero abrir mão. Mas relacionamento também tem renúncias, né? E tudo mais, né? Então, eu acho que pro solteirão, pra solteirona aí que se mostra relutante às vezes assim, entregar, né? E também tem outras coisas que não ajudam também, que é a dificuldade de encontrar as pessoas, né? Como que chega bastante gente com esse tipo de queixa pra você? Como que é? Muito. E assim, eu falo algo, quem me conhece, eu falo muito sobre isso. Que é a questão de que ninguém passa na nossa vida à toa. Então, os relacionamentos que hoje eu atendo chegam já, vamos colocar a palavra mais correta, no fundo do poço. Né? Que a pessoa vem com uma separação ou uma traição e elas querem a solução pílula mágica. Eu não acredito em pílula mágica. Né? Eu acredito em uma construção. E tudo tem um ganho, né? Tudo tem um lado que é onde você tem um ganho, mesmo não primário, secundário. E também tem o texto e o contexto. Né? A gente precisa analisar todo o contexto, por que essa pessoa está repetindo. O que é a repetição? A repetição é um não aprendizado. Vamos voltar lá na nossa infância, né? Enquanto você não aprendeu, você precisava repetir. Até aprender. E assim também os nossos relacionamentos. Vou pegar o meu exemplo, né? Eu comecei a me relacionar com 13 anos. E na minha primeira relação sexual,
Eu achei que ia ser um forrozão e foi 3 sanfonadas só. E aí aquilo me marcou muito, muito. Por quê? Porque nós homens, nós também temos essa questão de construção de um relacionamento. E para nós, a nossa função sexual, se o trem não levanta ou se a gente não consegue controlar aquilo, a gente faz uma associação com pouco poder ou falta do poder. Por quê? Porque, cara, eu não sirvo para isso que eu vim fazer aqui. E aí ele joga uma pressão gigantesca. E aí nós temos crenças limitadoras, paradigmas, dogmas, que a gente carrega. Por exemplo, o homem não pode chorar. Engole esse choro, né? Então a gente começa a perceber que nós somos frutos de todas as nossas experiências, né? Do que a gente viu, do que a gente ouviu, e do que a gente acabou experimentando. E é ali que você vai levando, por exemplo, o que você viu, ouviu do papai e da mamãe como relacionamento, para você, de alguma forma, construir o seu relacionamento. Sim. Então, por exemplo, respondendo objetivamente, eu recebo hoje muitos casais que não têm noção que estão repetindo padrões familiares. Que já vem né, por exemplo, eu, né, no caso que aconteceu comigo, aos 13 anos eu tive ejaculação precoce, eu acreditei que aquilo ali era uma coisa pontual, só ia acontecer aquilo. Uhum. E não. A cara que ela fez pra mim, Murilão, foi algo que tá marcado até hoje na minha vida. Porque ela, tipo, olhou pra mim e falou assim, já? É isso que é relacionamento sexual? Tipo, não chegou a falar, mas a cara dela... E como é que eu me senti? Eu me senti um fracassado, um perdedor. Mais uma pressão, né? Que você vai somatizando. Exatamente. Né? E aí o que começa? Aí a gente estava falando sobre a referência masculina, né? Nós não tivemos referências saudáveis masculinas. E olha que eu venho de uma família de médicos. Uhum. Meu pai é ginecologista obstetra. E eu perguntei para ele, pai, e aí? Ele viu triste e falou assim, não, meu filho, fica tranquilo. Eu vou te apresentar um amigo do papai que é psicólogo. E naquela época, nós estamos falando há 36 anos atrás, Murilo. Uma curiosidade, mesmo naquela época mais antigo, já o fato de você conversar e se abrir já também é uma coisa rara, né? Então, como eu venho de uma família que era tudo muito aberto. E isso, né? Daí é um ponto muito positivo. Né? Exato. Tem o positivo e tem o negativo, né? Sim. Tudo tem. Mas no meu caso foi muito positivo porque eu tinha essa abertura para conversar de sexo com meu pai e com a minha mãe. E eles perceberam que eu fiquei muito abalado com aquilo. E aí eu fui em busca de um psicólogo, mesmo não concordando, porque na minha cabeça eu tinha uma crença que psicólogos eram para loucos, e eu não me considerava louco. Sim. Olha que maluco, né? Estamos falando de uma época que hoje não é a mesma coisa que eu acredito. Eu acredito muito no trabalho de um psicólogo. E agradeço pelo trabalho de vários que passaram na minha vida. Mas voltando, o psicólogo chegou para mim e falou, olha, eu vou passar para você um psiquiatra. E esse psiquiatra me passou um remédio. E a última coisa que eu queria, Murilão, era a dependência de remédio. Por quê? Porque eu via pessoas próximas a mim dependentes de remédio. E a minha conclusão é, remédio remedia. Tudo resolve, tem uma né? causa, concorda? Uhum. Então é muito mais fácil você estar no remédio do que você ir lá e resolver a sua causa. E foi aí que, você sabe, eu tenho esse meu outro lado artístico, onde eu já estava tocando profissionalmente em uma banda com meu irmão. E eu cheguei para meus pais e falei, olha, eu não estou feliz, eu estou querendo fazer uma faculdade de música. E nós fomos pesquisar e tinha a Berklee e a MI, Musician Institute em Hollywood, Califórnia. E aí eu consegui passar no MI. Legal. E aí eu fui fazer essa faculdade de lá, e lá foi uma explosão, foi um paraíso de conhecimento, não só na área musical, que eu estava estudando, mas também, por exemplo, lá eu conheci o Jim Rowe, que foi o professor do Tony Robbins. Eu conheci o Bob Proctor. Eu conheci pessoas que não eram conhecidas naquela época e que hoje, Deepak Chopra, por exemplo, eles explodiram a minha mente, abriram a minha mente para assuntos que eu não acreditava. Exemplo, energia. Eu não acreditava em energia e hoje, para mim, tudo é energia. Então você foi para lá e ganhou muito mais do que uma aula de música, né? Foi de muito mais espiritual. Muito mais. E ali foi que eu comecei a entender que no Brasil não tinha esses tipos de profissionais. E eu aproveitei o máximo que eu pude, porque eu sabia que aquilo ali era uma oportunidade única que eu tinha. Certo. E eu comecei a estudar sobre energia, sobre espiritualidade,
sobre o poder da mente, sobre o poder das emoções, de inteligência emocional, física quântica. E nós estamos falando de 1994. Tem Tem 30 anos atrás, é isso? 30 anos. 30 anos atrás. E quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que já algumas coisas que eu tinha aprendido mudou já o padrão dos meus relacionamentos, principalmente na cama. Mas, Geraldo, é importante a gente falar sobre a questão sexual? É. Por quê? O que eu percebo, voltando na sua pergunta sobre relacionamento? A cama é o sintoma. Então, por exemplo, se você não está transando, não é normal você não transar com a sua parceira. Então, os casamentos que eu recebo, as pessoas falam assim, não, nós não estamos transando, peraí. O que está acontecendo porque vocês não estão transando? Sempre se joga a culpa na rotina. É mais fácil eu criticar o outro, Murilão, do que eu me olhar. Então, tem 3 causas maiores que acabam a chama do relacionamento. A primeira é o financeiro. E não é o financeiro, porque atrás do financeiro tem o que eu chamo de um código secreto. E quando você entende e decifra esse código, você vai entender que você pode mudar e restaurar o seu relacionamento. Então, o primeiro é o financeiro, o segundo é a má comunicação e o terceiro é a infidelidade. Eu estou pegando os 3 principais. E olha que interessante. Quando eu voltei para o Brasil, o pouco que eu estudei e trouxe todo o material que eu podia para cá, eu comecei a experimentar o que funcionava e o que não funcionava. Foi a campo mesmo e... Para os meus relacionamentos. Eu não queria ser terapeuta. Você já tinha... Eu só queria resolver a minha dor, que era gigantesca, Murilão. Eu pensei Partiu para prática mesmo, Por quê? Porque eu pensei em me matar. Porque eu não estava sendo homem na minha cabeça. E olha que interessante. Quando eu cheguei, eu nunca vou esquecer. Eu estava num ambiente e veio um amigo meu. Eu vi com a cara triste. Eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou, Geraldo, você não acredita. Eu separei da minha mulher. E sabe aquele casal que a gente olha, igual o casal da internet, que a gente vê, os caras são perfeitos um com o outro? Sim. E ele falou, Geraldo, nós não tínhamos mais... Pode puxar para você um pouquinho. Não tínhamos mais intimidade, relação íntima. Criou um afastamento. Começou a ficar uma amizade, uma coisa meio de irmão. Eu já vi piadas até, né? Que o homem fala que virou amigo da esposa, eles saem, bebem juntos, se divertem juntos. E aí... E dormem separado. E aí, Murilão, foi muito interessante porque esse cara falou assim, Geraldo, eu preciso da sua ajuda. Eu vi que você voltou dos Estados Unidos com uma outra mentalidade. Você não pode me passar um pouco que você já sabe? E o pouco que eu passei para ele era tudo que ele precisava. E foi muito legal, Murilão, porque com aquilo que hoje é uma metodologia que eu criei, ele restaurou. Por quê? O que estava acontecendo? Sem o entendimento sexual, vou dar um exemplo. Eu hoje desenvolvi Hoje não, né? Eu desenvolvi durante esses anos todos o Mapa Secreto do Desejo. O que é esse curso? Você até me perguntou, Vinícius. Eu tenho um programa hoje online que você pode, no conforto da sua casa, assistir. Já fala pro pessoal onde que eles acham. Então, lá no meu Instagram, Geraldo Tomé, lá na minha bio, você pode entrar e adquirir esse meu produto. Esse é o produto de entrada. Por quê? Porque para um relacionamento ir para um outro nível, para um outro patamar, o sexo tem que estar legal, tem que ter conexão. Não é o sexo em si, é a conexão. O que a mulher busca no homem? Segurança e confiança. Então, o homem, a gente já estava falando sobre isso, ele vem com muita pressão em cima dele. E no caso que esse Mapa Secreto do Desejo, o que é isso? Nós não tivemos referência de educação sexual. Qual que foi a nossa referência? A bostinha da pornografia. A nossa maior inimiga é a pornografia. Por quê, Geraldo? Porque aquilo ali não é a realidade. Nunca foi e nunca será. E é o que vem afetando as pessoas que estão se tornando, inclusive, viciadas. E é o que eu mais recebo hoje no consultório, porque eu fui viciado em pornografia. E a gente acredita que não é. Eu não sou não, cara. É só um videozinho aqui. É no grupo de WhatsApp dos meus amigos. Então a gente acredita que não é viciado. Até você perceber que você está desperdiçando uma energia que é a energia da vida. É uma energia da vida.
E aí foi muito interessante, porque essa metodologia, esse mapa secreto do desejo, que eu passei para ele naquele início, não tinha nem 1/3 do que tem hoje. E ele conseguiu restaurar o casamento. Por quê? Porque ela falou para ele que não estava sentindo tesão para ir para a cama com ele. E atrás do tesão, a mulher está buscando o quê? A admiração. E aí depois nós vamos falar mais. Primeiro é a admiração que leva às outras coisas, não é? Exato, exato. A questão é que a gente precisa entender um dos pontos que mais os homens me trazem no consultório é: eu quero entender a mente da mulher. Mas a mente da mulher é diferente da mente do homem. Então, voltando, a minha metodologia, ela é baseada em 5 corpos. A gente não tem só esse corpo físico. Para mim, a gente tem um corpo físico, nós temos um corpo mental, o poder da mente, um corpo emocional, inteligência emocional, nós temos um corpo energético, que tudo é energia, e um corpo espiritual. Para mim, nós temos a possibilidade de entender espiritualmente o que você veio fazer aqui. Sim. Então, voltando, ninguém passa na nossa vida à toa. Essa mulher que você atraiu e você atraiu e é atraído, tem um motivo. Então, essa questão espiritual e energética, ela é mais complexa e mais profunda. Mas voltando nessa questão do mapa secreto do desejo, esse mapa, o que é esse curso? Esse curso, ele é um curso baseado em todas as minhas experimentações que eu tive nos meus relacionamentos e dos meus pacientes. Olha que interessante, imagina se você chega lá e eu passo para você uma técnica ou dicas ou soluções para alguns problemas que vocês estão tendo. Você vai para casa, você experimenta e na próxima consulta a mulher vem e fala o que funcionou e o que não funcionou. Legal isso aí. Foi o que eu fiz. Então eu atendo há décadas. E o que foi interessante foi o que eu trouxe para esse mapa secreto do desejo, tudo que funcionou. Então o que é o mapa secreto do desejo? É um curso onde o homem vai entender o que é um ponto U, o que é um ponto profundo, o que é um ponto S. Muitos homens, a maioria, 99% dos homens, não sabem o que é isso. E não sabem como estimulá-lo. E além disso, além das genitálias, ali no curso eu vou ensinar que a mulher tem 40 pontos de prazer. Tem mulheres que podem ter um orgasmo mamário. Então, esse conteúdo é um conteúdo que eu falo que 1% dos homens hoje, mundialmente falando, conhecem. E eu tive que investir muito dinheiro, tempo e energia para eu poder trazer isso e compilar tudo isso num curso só. E baseado naquela falta de referência que você falou que os homens têm, eles sempre recorreu a esse... A pornografia. E aí é o quê? O 99% que a maioria faz, né? E aí o que acontece? Vou trazer um dado aqui chocante, Vinícius. Você sabia que 90... vou trazer agora o que era de 99, uma pesquisa, e agora foi atualizada. E eu trago para vocês o mais atual. Uma pesquisa trouxe que os homens estão tendo 22% a menos de produção de testosterona. Você sabia que a cada 10 mulheres, 8 fingem orgasmo? Por quê? Porque é mais fácil ela fingir do que te contar uma verdade que você não quer escutar. Uhum. O homem, eu falo que tem uma plaquinha do já sabia. O que é a plaquinha do já sabia? Ele acha que ele sabe tudo. E esse é o meu papel. A minha função é explicar para esses casais, tanto para o homem quanto para a mulher, que tudo pode ser melhorado. Cara, tá bom o seu relacionamento, mas o bom é inimigo do ótimo. Eu falo muito isso. Por que não pode ser o ótimo? Por que você fica no bom se você pode ter o ótimo? E o meu papel dentro do consultório é explicar para essas pessoas o que tem por trás, por exemplo, de um problema financeiro. Não é um problema financeiro. Como assim, Geraldo? Não. Por trás tem o que eu falo que é os papéis invertidos. O que está acontecendo hoje em dia nos relacionamentos? Muitas mulheres com uma jeba desse tamanho, com muita energia masculina,
com pau gigantesco, e os homens com menos energia masculina e muita energia feminina. Que aí entra no que a gente estava falando do Geraldo bonzinho. Eu tive dois processos na minha vida. O primeiro processo eu era o bruto rústico sistemático. Certo. Eu fui domador de cavalo. Eu vivia na fazenda antes. Fez bastante coisa, hein, cara? E aí eu tinha muito contato com os animais, aquela coisa, então eu ficava muito na minha energia masculina, bruta, rústica. Usando essa energia mesmo, né, pra lidar com E aí o isso. que acontecia que eu percebi que quando eu ia pra realidade aqui na cidade, eu tinha dificuldade, porque as mulheres, eu falava assim, ou você gosta de mim assim, ou foda-se. Uma masculinidade, vamos colocar, doentia. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a me tratar e eu fui pro outro oposto, que foi o bonzinho. O que é o bonzinho? Você desceu demais, passou do ponto um pouquinho. Passei do ponto. Que é o que eu vejo mais hoje no consultório. Onde muitos homens agradam muito as mulheres, fazem de tudo para outro e menos por si. Às vezes ele tá fazendo até pra manter a cabeça dele, pra evitar uma briga, ele faz e ele ainda tá se comprometendo mais ainda, né, no final, né? Então foi o meu Dá caso. isso logo pra ela aqui. Exatamente, foi o que Mas eu ele fiz. tá Falei, só cara, se afundando. pra não brigar, eu ficava quieto. E aí o que acontecia? Isso aí ia acumulando. Porque o homem evita muito as discussões, né? Agora, Às vezes a mulher quer botar um... Agora, e se eu te disser, Murilão, que existe uma forma assertiva, pacífica e amorosa de fazer uma comunicação? Eu fiquei muitos anos, você sabe que eu tenho mais de 36 especialidades nesses 36 anos. E dos assuntos que eu me aprofundei muito foi na obra do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. E depois eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente o Maher Musleh, da comunicação pacífica. Onde eu acabei desenvolvendo, da minha forma, a capa, comunicação capa, que é a comunicação assertiva, pacífica e amorosa. Vou dar um exemplo. Certo. Vamos colocar isso no dia a dia. Como que a comunicação é importante? Vocês quebraram o pau. Você e a sua esposa, sua mulher. E aí, você reflete e fala pra ela assim, dessa forma. Ô, meu amor, eu não quero mais brigar com você. Vou fazer uma pergunta pra você e pro Vinícius. Você gostou da minha entonação? Você gostou? Você gostou da frase que eu falei? Sim, positiva. Você gostou? Tem dois grandes erros. Certo. Que aqui é onde pega muitos casais. Primeiro problema que a gente pode solucionar é a gente fica focando no que a gente não quer. Eu, como hipnoterapeuta, especialista da mente humana, estudei muito, ainda estudo muito a mente humana. Qual que é a função da mente? É autopreservação. Ela vai fazer de tudo para você economizar energia. Então ela não quer que você muda. Então, vamos falar um pouco sobre a mente humana. Ela se programa, né, em um modo... De querer diminuir a atividade. o gasto energético. Então vamos imaginar que nossa mente ela tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Vamos imaginar que eu encontro com vocês num lugar cheio de gelo. Eu chego para você, Murilão, isso aqui é só um gelo? Você fala, pô, que pergunta idiota. Você pensa, né? Fala, Geraldo, pô, cara, olha aqui. É óbvio que isso aqui é um gelo, olha que branco, duro, gelado. Aí eu falo, ai, Murilão, então vamos descer e vamos sentir se isso realmente é verdade. Não, não vou. Não quero. Tem medo, lá embaixo tem tubarão. Que voz que é essa? Essa é a voz da nossa criança ferida interior, que é igual uma criança mimada. A criança mimada, ela quer as coisas do jeito dela, da forma dela, no tempo dela. E aí, ela não tem responsabilidade. Por isso que a gente precisa construir esse adulto. E esse adulto que decide descer. E não é que ele desce e fala assim, bostinha desse Geraldo. Por quê? Não era só um gelo. Sim. Era um puta de um iceberg. Então, para fazer analogia que facilita o nosso entendimento, o gelo externo é o consciente, é o que você consegue ver. Mas é aqui embaixo que estão todos os nossos traumas, paradigmas, dogmas, crenças limitadoras, associações, bloqueios. E aqui, vamos imaginar que o consciente é o gelo, a metade é o subconsciente e o mais profundo inconsciente. Vamos deixar tudo aqui embaixo como se fosse um não consciente para facilitar o nosso entendimento.
Então, os nossos maiores problemas, a raiz de tudo, está aqui embaixo. Por isso que é mais fácil o homem chegar no fundo do poço para ele procurar ajuda. Por quê? Porque ele não consegue chegar ali e entender ali, talvez sozinho. Sim. Tem casos e casos. Mas a grande parte, a grande maioria, tem muita dificuldade em entender sozinho. E aí entra o profissional. E voltando nessa questão do relacionamento, o que eu percebo? Eu percebo que hoje em dia, cada vez mais tá acontecendo divórcios. Tá banalizando bastante, né? Por quê? Porque é mais fácil, qualquer briguinha. Eu vou pra casa da minha mãe, eu vou separar, aí eu vou procurar outra. Banalizou-se bastante o casamento. Muito, né? muito. Divórcio. Por quê? Não tá tendo referência. Sim. Hoje, muitas mulheres reclamam que não tem homem no mercado e muitos homens reclamam que não tem mulher pra casar. E aí, qual que é a sua opinião? Ai, você me apertou agora, hein? Mas tá difícil mesmo a coisa, né? Porque à medida que, inclusive, vai passando o tempo, pra mim, né? Solteiro há muito tempo, é aquela coisa, né? De o quanto eu tô disposto a me privar, tipo, passar a dar satisfação a hora que eu vou dormir. Você acabou de passar a mão no seu nariz. Uhum. Uma das minhas especialidades é leitura corporal, microfacial e facial. Certo. E de seu lado é o lado direito. Uhum. A gente não vai entrar nisso aqui agora. Mas só vou te dizer que tem alguma coisa... Entra? Ó, as minhas estão falando pra eu entrar. Tá, então vai lá. Então vamos lá. Não cheira bem algo que você precisa trabalhar com a sua energia masculina. E o que é? Vamos falar sobre posicionamento. O que eu recebo? A maior queixa das mulheres que eu recebo hoje no consultório é que elas falam assim: Geraldo, eu tô cansada. Eu tô cansada de fazer tudo, de decidir tudo. Eu que tenho que fazer tudo. O meu marido não faz. Eu conheço muitas amigas que são meio que mãe dos maridos. E aí, antes da gente falar sobre a questão da inversão de papéis, tá? De seja mãe, porque mãe, o cara não vai querer transar com a mãe. E a mãe não vai querer transar com o filho, concorda? Isso, então já tá condenada a parada, né? Então, olha que interessante, a gente nem tá entrando nisso. Nós estamos falando de energia masculina e energia feminina. A mulher tá com muita energia masculina. O que é energia masculina? Vamos deixar isso aqui claríssimo. Vamos voltar lá na época das cavernas. Na época das cavernas, o homem tinha muito mais força e ele muito mais testosterona. Qual que era a função dele? Sair para caçar. Sim. Trazer o alimento. Proteger o território. E a mulher ficava na caverna nutrindo, cuidando das crianças e dos mais velhos. O que está faltando hoje? Está faltando esse posicionamento, principalmente dos homens. Porque as mulheres, e eu as entendo, elas estão buscando testar os homens. Por que testar? Cara, deixa eu ver se esse cara vai conseguir me proteger mesmo. Deixa eu ver se ele vai conseguir bancar o que ele está falando. Certo. Porque no começo do relacionamento, o cara mostra suas qualidades. Muitos relacionamentos, você consegue mostrar o seu relacionamento por exemplo, no lado profissional, você só mostrar um lado. Para sua mãe, só um lado. Mas no dia a dia, dentro da sua casa, a sua mulher te conhece. Ela sabe o que está acontecendo. Então ela sabe do seu lado podre, do seu lado negativo. E muitos homens não entendem que é a oportunidade que ele tem para ele aprender com aquilo. E manter aquela coisa que você falou da admiração, né? Porque aí começa a ficar desafiador, porque agora você escancarou pra ela, vamos dizer assim. A não ser que você seja um psicopata que esconda, né? Mas... E aí, Murilão, olha que interessante, você trouxe um ponto muito, muito, muito chamativo, que é o quê? É muito mais fácil eu esconder algo do que eu revelar. Então vou trazer um exemplo. É muito mais fácil eu contar uma mentira do que eu falar a verdade. Nosso maior mestre Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você está preparado para a verdade? Muitas pessoas não estão preparadas para a verdade. Sim. E aí é onde começa esses relacionamentos aí fakes. No Instagram, principalmente, você vê lá
Cara, Todo mundo mostrando só coisas boas e no consultório eu só tô recebendo as... eu tenho porrada. Vou falar uma besteira aqui. Mas eu tenho uns amigos aí que você vê a foto deles em família, aquela foto de revista Caras, assim, ele com a família, com o bebê no colo, tudo. Eu falo assim, cara, essa mulher não sabe o marido que ela tem. Eu sei as putaria, as orgias que o cara faz, a sacanagem, o quão podre ele é com outros homens também. E assim, ele tem duas vidas, eu sei lá, ele tem dupla personalidade. E aí eu fico imaginando, poxa, existem muitos desses caras, esses exemplos assim, que chega até você. Eu imagino que quando algo vem à tona, o casamento, ou para a companheira, ou quem descobre esse... Porque pode ser o contrário também, né? Mas falando de colegas e amigos assim, eu fico imaginando qual... É uma traição, assim, absurda você não conhecer, né? O outro lado da pessoa, assim, né? Aí você tocou num Você já ponto... constituiu família e você descobre, sei lá, anos depois que... E aí você tocou num ponto que é a segunda maior causa de separação e que acaba com a chama do relacionamento, que é a má comunicação, que a gente começou a falar, né? O que tem por trás da má comunicação? Não é só a má comunicação. São as feridas emocionais. Nós temos 5. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Então o que você falou aqui agora, você imagina, a pessoa... É um combo, né, de todas essas coisas. A pessoa esconde da família, por exemplo, um filho que teve fora do casamento. Sim. E eu recebo muitos casos. E aí a terceira causa é a infidelidade. E aí eu te pergunto, vou dar um exemplo que aconteceu. Eu estava lá no consultório, era mais ou menos umas 9h30 da noite, esperando um paciente que estava vindo do interior. E aí teve um acidente por causa da chuva, e ele não conseguiu chegar. Eu estava fechando meu computador para ir embora, eu recebo uma mensagem no meu celular. Eu não olho os directs. Quem olha são... Eu tenho uma equipe, as meninas olham para mim. Mas algo me chamou a atenção. Lembra que Deus, quando conversa comigo, eu vou escutar. E eu falei, cara, eu preciso saber esse cara aqui. O cara falou assim, preciso da sua ajuda urgente. E aí comecei a conversar com o cara, e ele resolveu fazer a consulta naquele dia. E aí eu liguei por vídeo, na hora que eu ligo por vídeo, ele tá com um revólver na cabeça. Caramba. E ele fala assim, dependendo do que você falar, eu mato ela, mato ele e depois me mato. Que pressão, hein, cara? E aí eu te pergunto, pesado, né? Pesado. E o que tinha por trás? Era mais fácil ele criticar a mulher do que ele olhar o que ele fez e contribuiu para aquilo acontecer. Então, claro que você tem todo um processo, não é de uma hora para outra, mas eu fui mostrando para ele. E aí eu lembrei, inclusive, daquela passagem onde o nosso maior mestre, Jesus Cristo, foi indagado, né, naquele momento onde aquela mulher cometeu infidelidade, a traição. E naquela época, quem cometesse traição seria morta apedrejada. Então estavam todos ali com a pedra na mão, esperando o que ele ia falar. E ele, em vez de responder, ele fez uma pergunta. Você sabe qual é a pergunta, Vinícius? Você sabe? Não. Ele perguntou, quem nunca pecou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, os relacionamentos de hoje, nós temos 2 tipos de relacionamento, Murilão. O relacionamento de crítica, que é a maioria que vai para o meu consultório, e a de influência. Se você muda, o mundo muda. A partir do momento que eu busquei a minha mudança, pessoas ao meu redor começaram a mudar. Sem eu falar nada. Por quê? Porque as pessoas percebem, tudo é energia. A energia tem cheiro. O cachorro só vai atacar quem tem muito medo. Olha que louco. Sim. Mas isso tudo é treino. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho apenas 36 anos, horas, estudando algumas coisas que às vezes você não estudou. Sim. E o que importa cara, não adianta a gente ficar falando. O que importa é resultado. O importante é você entender, eu falo muito sobre essa sigla, DPC. Tudo começa com uma decisão, prioridade e constância. A decisão, ela vem de dar uma cisão, dividir o que é essa dessa criança e o que é desse adulto.
Porque em muitos momentos nós estamos ainda nessa infantilidade no relacionamento. Faz sentido? Sim. Sim. Essa infantilidade não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha falado, né? Dessa relação da parceira tá virando mãe, do Vamos parceiro. colocar, Tem alguma coisa ou não? Tem a ver quando a mulher também está nessa criança ferida interior. Então, uma criança ferida, ela vai atrair e ser atraído também por uma outra criança ferida. Exemplo, para todo abusador, você atrai um abusado. Certo. Todo abusado atrai um abusador. Vou dar um exemplo. Nessas feridas emocionais, tem alguns padrões. Eu fui rejeitado, né? Se eu fui rejeitado, eu tenho tanto medo da rejeição que quando eu percebo que a minha mulher está querendo me rejeitar, eu rejeito ela para não ser rejeitado. É o mecanismo de defesa dela. Todos nós temos o nosso mecanismo de defesa. Sim, ela Então, atacar antes de ser atacada. O que eu faço a gente tem programações, né, mentais que a gente pode ressignificar, reprogramar. Esse é o meu papel. E nas minhas mentorias, nas minhas consultas, o que eu faço é mostrar a solução, entendendo que tem texto e contexto. Cada caso é um caso. Mas esses casos, eles têm algo em comum. Então, por exemplo, você pega um casal que tem dificuldade em comunicação, quais são as feridas que estão por trás? Sim. Então, voltando lá na que a gente estava falando da comunicação, né? Eu não quero mais brigar com você. Como é que a gente coloca isso de uma forma, uma comunicação assertiva, pacífica, amorosa? Primeiro, focar no que você quer. O que eu quero? E focar no positivo. Nosso maior mestre Jesus Cristo nunca focou no que ele não quer e no negativo. Essas coisas que você falou, elas se aplicam, inclusive, além do questão do relacionamento de casal, né? Em tudo. Em família mesmo. Você. Profissional. O que eu quero? A gente fica focando. Vou dar um exemplo. Como é que transformaria essa frase? Eu quero o quê? Eu quero um relacionamento harmonioso, amoroso, feliz. É diferente, eu não quero brigar. Brigar vem de coisa negativa. Então você troca o que era negativo por algo positivo. Voltando na função da mente. Nós falamos que a mente, a função dela é autopreservação. E ela não entende, o cérebro não entende a palavra não. Então, por exemplo, eu não quero que você não pense no seu pai de terno preto. O que você fez? Primeira coisa que você faz. E você, Vinícius? Agora, olha que louco. Então a gente começa a entender que nós trazemos e fomos criados com muitos nãos. Meu pai e a minha mãe fizeram o que eles puderam. Eles também cresceram com não. Sim. E aí a gente começa a vir de várias repetições. Por isso que o autoconhecimento é libertador, Murilão. Sim, sem dúvida. É verdade. Isso me ajudou bastante, né? Trazendo meu relato aqui na questão da depressão, né? Que a gente pode falar disso aqui agora também, uma coisa que você trata bastante. No período da pandemia, em pleno processo de criação do projeto podcast, né? Foi quando, tipo, não que desencadeou, né? Só mostrou, na verdade, né? O copo transbordou ali. E aí é aquela coisa, né? A gente espera chegar no pior momento para procurar, né? O autoconhecimento, né? E também eu fiz depois esqueci o nome agora do método que é de leitura corporal. Corpo explica? Alguma coisa. Você lembra o nome do... Nós entrevistamos. Que é saber se eu sou um negociador, você sabe. Né? Ah, tá. Tem vários hoje em dia no mercado, né? Sim. Mas assim, você vai entender o seu lado comportamental, isso, né? Isso. Baseado no forma do corpo e tal. Sim, eu descobri que eu sou negociador, que eu sou isso. E o que é importante? Ó, vamos lá. Mas isso, só para concluir, isso me deu assim... Uma abertura. Clareou muita coisa para mim, o fato de me conhecer um pouquinho mais. É claro que eu tenho que procurar muito mais, fico relutante em ir. É um preconceito que mesmo eu sabendo dos benefícios, a gente ainda tem os preconceitos ainda. Você e a grande maioria dos homens. Por quê? Porque a gente foi criado
em muitos modelos que às vezes a gente acredita que a gente não precisa de ajuda. Vamos falar sobre a depressão. O que é a depressão? No meu ponto de vista, depressão é o excesso de passado na sua vida. Certo. Olha que interessante. O que é o passado? O passado já passou. Mas ele foi importante para a construção do seu presente. Obrigado. Então, por exemplo, Geraldo, como é que eu curo a depressão? Não é tão simples, mas nós vamos trazer um exemplo. Começar a observar os seus padrões mentais, os seus padrões emocionais. Você está focando no que você não teve, no que você perdeu, que é o passado. Olha a diferença. Muitos relacionamentos ficam focados no passado. No começo estava tudo mil maravilha. Ou aquela pisada na bola. Ou ficou focando num erro. E aí eu te pergunto, quem que nunca cometeu um erro? Sim. Então é importante a gente entender que o relacionamento, ele é um convite. O outro é um espelho. O que você não gosta no outro está dentro de você em algum nível no seu sistema e não é no consciente. A grande maioria. Sim. E aí voltando na questão do passado. Cara, eu tenho uma visão. A visão que eu tenho e entendimento é: eu agradeço todas as mulheres que passaram na minha vida. Eu agradeço tudo o que aconteceu no meu passado. Por quê? Porque foi tudo isso que aconteceu. Sua faculdade, né? Para eu aprender o que eu tô aprendendo hoje. E aí, muitas pessoas ficam o quê? Guardando rancor, guardando mágoa, raiva, ódio de um relacionamento que eles poderiam ter aprendido com aquilo. Sim. Faz sentido isso? Faz, total. Aprendi muito nos meus relacionamentos também. Aprendi tanto que eu fiquei um tempo afastado, né, dos relacionamentos. Você tem o desafio de me... Vamos lá, Murilão. Eu gosto disso. Vai lá. O que tá pegando pra você? O que, sinto falta, tenho vontade daquele chamego, de acordar junto, essas coisas gostoso, né? Mas, cara, sabe aquela depressão pós-coito que dá quando você tá no momento do tesão e depois que acaba você não quer mais estar com a pessoa? Pergunta pra mim, o que é isso, Geraldo? O que é isso, Geraldo? Então vamos lá. A mente, nosso cérebro, depois que nós transamos, é uma produção de dopamina. A mulher, depois que transa, que goza, ela tem a produção de ocitocina, que é o hormônio do prazer. Por isso que a mulher quer ficar abraçadinha. E o homem, sabe onde você tem a dopamina? Na pornografia, na comida. Sim. Então, é igual um fast food. Você quer comer e quer dormir. Como é que chama lá? O DVD, né? Deita, vira e dorme. Sim. Agora, imagina agora, esse é o básico. Imagina agora a gente elevar um pouco. Ninguém nasceu pra ficar sozinho. Ninguém. Sim, eu me sinto... Eu preciso relatar aqui que eu me sinto aqui solitário. Agora vai pro Vinícius aqui, ó. Vai pro Vinícius. Ninguém nasceu pra ficar sozinho. Ninguém nasceu pra ser infeliz. Somos nós que estragamos com a nossa vida. Sim, pode falar palavrão, não tem problema. Tá. Somos nós que fudemos com a nossa vida, cara. E quais são as 3 coisas que fodem a nossa vida? Dúvida, medo e controle. Certo. E aí você começa a entender que, cara, eu não sei, dúvida, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero um compromisso agora. É exatamente isso aí. E tem um registro lá atrás. Por quê? Porque ele já foi ferido. Olha lá a cara dele, ó. Ele já foi ferido. O que é? Tem uma fuga atrás disso aqui, como você também tem. Tem. O que é isso, a defesa? Vamos voltar lá na função da mente, autopreservação, não é? Ela quer preservar o que de você? Você não se ferir de novo. Você não machucar de novo. Agora, olha quando você entende. Você entende e não muda? Muda ou não muda, Vinícius? Então, olha só. Eu estou me preservando porque eu não quero me ferir de novo. Agora, vai chegar um momento que você veio para amar e ser amado. Esse é o nosso maior desejo, cara. Eu tô nesse processo aí, já conheci uma pessoa um pouco diferente, balançou diferente e tal. Mas eu ainda sinto...
Eu gosto um pouquinho também do estar sozinho, entendeu? Então, tudo lembra do ganho? É. Você tem um ganho ficando sozinho. Sabe o quê? Não tem encheção de saco. É. Não ter a mulher falando, pressionando você. Agora, presta atenção. Você sabia que isso é comprovado, é dado científico, não é eu que tô falando. Todo homem que casa, a tendência dele é fazer mais dinheiro? É? Claro! Mas os homens não entendem isso. Por quê? A grande maioria. Por quê? Porque acha que vai ser uma despesa, mas é a mulher que tá ali mostrando pra ele, ó, vamos que nós estamos juntos. Óbvio que é uma construção de uma mentalidade de casal. Sim. Mas, naturalmente, ela tá mostrando pra você, e aí, vamos, filho. Se mexe. Por quê? Porque tem filho, tem a esposa, tem uma casa, E tem aí toda uma o, estrutura. aí o cara que quer se diferente. sentir meninão, ele não quer essa Ele não- responsa, né? Por quê? Exatamente, é o que você acabou de falar. A responsa vem do quê? De uma criança. A criança não quer ter responsabilidade. Então é o meu lado meninão aí. Exato, Que mas tá falando. tudo bem. Olha que interessante. Você entendeu? Isso até sua energia mudou. Sim, mas eu sinto vontade, tenho vontade de ser pai. E olha que Não quero interessa- ser pai tarde, quero E ser olha que pai. interessante. Por isso que a gente precisa entender, Murilão, que é muito mais fácil eu bater Aham. me masturbar, do que eu entender como que eu vou fazer para aquela mulher ter um orgasmo que ela nunca teve. O mapa secreto do desejo, você vai ter a possibilidade de ser o único, o primeiro e único cara, Vinícius. Escuta isso aqui, cara. De dar um orgasmo pra ela que ela nunca teve. Tem dois tipos de mulheres. A mulher que nunca se tocou e a mulher que se tocou, mas não sabe explicar para um homem como é que se toca. Porque Ela a mal se cabeça- conhece, e aí como que o homem vai conhecer, né? Exatamente. Porque tem a mente da mulher é diferente da mente do homem, cara. Sim. E as mulheres também são muito diferentes entre si também, porque eu já vejo amigos que acham que é tudo igual, assim, Não é. acham que se aplica Você as acha que mesmas funcionou coisas. com a ex, vai funcionar com a atual. Não é, não. Não é. Realmente. E aí nós vamos entrar no outro ponto, que é o quê? Níveis de consciência. O que é um nível de consciência? Existe cara que acredita que... E aí nós vamos falar de crenças também limitadoras. Limitadoras por quê? Porque nos limitam. Tem pessoas que acreditam que casamento... Todo casamento é uma bosta. Casou, vai virar uma merda. Eu já tive também. Não isso, não referente a isso, a outras coisas, mas pode falar. E aí, o que é interessante? A gente precisa entender as nossas crenças. Porque quando a gente acredita que aquilo é uma verdade, eu faço uma seguinte pergunta. Não tem nada, você não conhece nenhum casamento que deu certo? Conheço. Então, como é que eu quebro uma crença? Fazendo uma pergunta de um exemplo contrário àquilo que a pessoa está acreditando. Então, muitos relacionamentos vêm com crenças. Crenças do papai, crenças da mamãe, crenças de pessoas que você cresceu escutando, de um professor, de amigos. Crenças e repetições também de padrões, né? Exato. Tipo assim, desde a, sei lá, violência, às vezes é repetida, traição, né? Eu vejo muito caso assim de filho repetindo o que o pai fazia, dos amigos, alguns amigos, igual eu falei desse amigo meu, o passado dele, ele cresceu vindo aquilo de uma maneira tão normal. Então, o que para nós é um absurdo, né? Para ele é normal e, na verdade, o estranho é ele ter uma família. Ele tem uma família para cumprir algo social perante a sociedade, mas o padrão que ele quer viver é aquele outro lá, né? De traição e tudo mais. E é a mente dele, né? Se ele, sei lá quanto tempo ele viveu vendo aquilo em casa, a mente dele se programou, né? Para aquilo, né? Para viver nesse... Você falou um ponto muito legal. Hoje, eu não tenho mais condições de atender pessoalmente, né? Nós chegamos a um ponto hoje que a agenda está lotada e eu só vou aumentando o preço porque eu não consigo atender todo mundo. E foi a solução que eu encontrei de ir para o online. E você tocou um ponto que o primeiro passo é o mapa secreto, onde a pessoa vai entender a questão sexual, que está gravado. E aí eu começo as mentorias. Tem a mentoria em grupo e tem a mentoria individual. E aí nós temos um outro produto que é o Homem VIP, viril, inesquecível e potente, onde você vai começar a entender... Gostei desse nome, mas repete aí. Repete. Que você Homem VIP,
viril, inesquecível e potente. É tudo que uma mulher quer. Boa, boa, boa. Mas eu me identifiquei com esse nome aí, hein? Então, não quero fazer propaganda não, mas eu me identifiquei com esse nome. Exato. Por quê? Porque dentro de nós, ô Murilão, todos nós viemos com todas as qualidades. Somos nós que fudemos com a gente. Sim. Então, por exemplo, a sua habilidade tá aí. Mas é você que tá jogando ela pro ralo. Literalmente, em Né? alguns casos, né? Literalmente. Às vezes porque você... é mais fácil você bater uma A comodidade, né? do que você entender como é que funciona o corpo da mulher, como é que funciona a mente da mulher. Faz sentido? Faz, total. Outro ponto importante a gente salientar aqui é que essas crenças vão nos moldando. Então, quando um grande professor meu espiritual, o Master Showa Kokusui da Pranic Healing, que é, para mim, uma grande referência na área da energia, da Pranic Healing, ele fala: cuidado, o maior perigo do ser humano é acreditar em meias verdades. Certo. Por quê? O que é uma meia verdade? Imagina essa garrafa, essa caneca. Ela aqui, daqui até aqui embaixo, aqui na metade, tá uma verdade. Mas aqui embaixo, o resto tá uma mentira. Uhum. Então, a gente tem, às vezes, até preguiça de querer conhecer a verdade. Por quê? Porque pode ser trabalhoso, sim. Olha aí, 36 anos estudando e eu estudo até hoje. E não vou parar de estudar. Já que você falou isso daí, já teve também dessas verdades que você descobriu com seus estudos, que foi difícil você digerir, Sim. você teve que virar uma chavinha, sei lá, se desconstruir porque... Sim. Sabe qual foi a maior? Certo. O bonzinho. Se desconstruir disso. Por quê? Porque eu acreditava, lembra da minha criança, eu interpretei que eu não recebi o amor que eu queria dos meus pais. Não quer dizer que eu não recebi. Eu interpretei que eu não recebia a atenção, o carinho. E aí, o que eu fazia? Para eu receber o carinho e a atenção do caso da pessoa que estava comigo, eu fazia de tudo para agradar. Para ter a atenção, para ter a migalha de atenção da bostinha. E aí, de repente, ela vai lá e bota um chifrão em mim. Igual o cachorrinho que só abana no rabo, né? Vou trazer um exemplo. Eu nunca vou esquecer, Vinícius, eu tava lá numa festa, e aí eu tava com essa minha namorada na época, e ela falou assim... Puxa mais um pouquinho, pode puxar. Cá? Isso, Aqui. isso. Eu tava lá na festa com essa minha namorada na época, e ela falou assim: meu amor, busca lá uma bebida pra mim. E eu era o bonzinho, né? Lembra? Fui lá buscar uma bebida. E ela tava com as amigas dela. Na hora que eu voltei, ela não percebeu que eu voltei, ela tava falando assim: nossa, o Geraldo é muito rápido na cama. É rapidinho demais. Você E elas pegou. começaram a rir. Na hora que ela me viu, ela falou assim: ai, meu amor, você chegou agora. Você é muito foi rápido pra Você é buscar rápido também, em né? tudo, né? Olha só, você é rápido em tudo. E elas começaram a rir da minha cara. Triste Cara, isso daí. Aí eu falo pra você como é importante ter essa referência. Você acha que foi fácil pra mim colocar minha cara na internet? Eu que venho de uma família tradicional aqui em Cuiabá, né? Meu pai teve um hospital, família de médicos. Eu tive que estudar muito e ter muita coragem para explicar a seriedade desse trabalho, porque infelizmente ainda a sexualidade é um tabu. Ainda as outras faz chacota, as pessoas descredibilizam, né? E aí eu falo para você, isso é do outro. Porque eu estou trazendo a possibilidade e a oportunidade da pessoa não sofrer o que eu sofri. Lembra que eu falei? O sofrimento é inevitável, mas a dor é opcional. Essa do bonzinho eu passei também. De ser bonzinho. E aí o que eu aprendi com o bonzinho? Cara, não quer dizer que você não pode ser uma boa pessoa. É diferente eu ser uma boa pessoa do que eu ser o bonzinho. O bonzinho fala muito sim pro outro e não pra si. Eu já percebi, né, na vasta experiência que a gente tem aí namorando, conhecendo pessoas, que a minha postura foi muito diferente em contextos diferentes. Eu já fui conquistado por pessoas e foram as pessoas mais inesquecíveis. As que eu tentei conquistar, que eu conquistei de certa maneira até um certo ponto, foram as que eu fui mais bonzinho, porque eu conquistei, eu precisava manter aquilo, entendeu? Ó, vamos lá. As que me conquistaram, eu era mais eu mesmo e nossos relacionamentos foram...
E aí foram as pessoas que eu mais gostei. Vamos, mais admirei e tudo mais. Vamos entrar nesse ponto que Tem você algum, trouxe. tem algum sentido? Tem uma coisa por trás aí que a gente precisa analisar. Qual que é o papel do homem? É ele que conquista. Certo. Quando a mulher vem e conquista, você entrou na energia feminina. Certo. Qual que é a chance desse trem dar certo? É. Muitas mulheres estão com pau desse tamanho, uma jeba desse tamanho. E aí elas falam, eu vou lá, eu que vou. Olha o que o Vinícius falou aqui. Vou falar agora você. Eu vou falar. Você falou assim pra mim. Então, Geraldo, hoje eu não quero relacionamento sério, não. Porque também tem muita mulher que não quer. Foi ou não foi? Olha lá. Sim. Só faz conosco o que eu permito. Se você usa, você vai ser usado. Sim. Se você rouba, você vai ser roubado. Eu acredito muito na lei do retorno. Então vamos voltar na questão dos relacionamentos. Cara, você é homem ou você é um saquinho de pipoca? Você. Sujeito homem, né? Sujeito homem tem responsabilidade. Sim. Não é uma criança. Então esse lado que você descobriu agora é um lado seu que tá ferido. Mas você é novo. Você tem quantos anos? 20 anos. Eu gostaria de ter esse tipo de informação quando eu tinha 20 anos, porque não tinha ninguém para me explicar isso. Era totalmente no aleatório, né? Não tinha internet, Murilão. Ô, Vinícius, em 94 você era nascido? Não. Você tava no saco do seu pai. Eu tava lá já estudando, fazendo especializações. E o que eu falo? Eu não tenho orgulho de algumas coisas que eu fiz. Não tenho. Mas eu precisei passar para aprender. E você não precisa sofrer para aprender. Então, voltando aqui no seu caso, Vinícius, eu te entendo, cara. E eu entendo essa dor sua, porque é mais fácil você não ter um compromisso do que você ter um compromisso hoje em dia. E sabe o que é o mais foda disso tudo? É que tem mulheres que aceitam isso. Tem mulheres que vão querer uma noite apenas, mas aí tem uma máscara das mulheres, que é o que eu mais recebo no consultório. Vamos falar de máscaras. Hã? Ah, lá, ó, olha o que minha mulher tá falando, pra eu falar dela. Então, isso, já joga na mesa aí já. Gente, quando eu conheci o amor da minha vida... Que isso, ele já começa... Foi... Né? Ela tinha uma jeba que não cabia daqui até lá na Varza Grande. Caramba. Cara, sabe quando a pessoa pega na mão assim? Pega aí, na minha mão. E aí, tudo bem? Beleza. Mais ou menos assim. Aham. E eu conheci ela num contexto Quando você fala... Pra explicar pro pessoal, quando você fala jeba, é energia. Jeba é... Vamos lá. Jeba, senão... quando eu falo jeba, é o sinônimo de pênis. Sim. É energia masculina. Ficou mais claro agora? É só pro pessoal não pensar, né, que a gente tá... Tá. Ó, ela não é um homem, ela é uma mulher ela tinha muita energia masculina. Ficou mais claro agora? Isso. Então, quando eu conheci... Eu tinha entendido, mas, né, vamos deixar Vamos claro, voltar aqui para deixar claríssimo. Quando eu conheci a minha mulher hoje, ela tinha muita energia masculina. E o que eu fui, pouco a pouco, mostrando para ela, é que tinha uma ferida por trás disso, que ela estava fazendo isso tudo para se proteger, porque ela também foi muito ferida. Sim. E foi muito interessante, porque era a pessoa que eu nunca ia querer me relacionar. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente atrai e é atraído por padrões repetitivos? Então nós temos um círculo que eu chamo círculo vicioso repetitivo, que a minha função é transmutá-lo em círculo virtuoso do amor. Certo. E o que eu cheguei para ela com amor e fui mostrando. Ó, você quer essas repetições na sua vida? Porque você vai achar um bostinha que te machucou, mas você tá achando que eu sou um bostinha e eu não sou. Tem uma coisa que já incomoda nós homens, é essa questão da pessoa projetar coisas do relacionamento anterior dela no atual, né? Isso aí é um saco, né, cara? Mas aí eu te pergunto, é aí que você se diferencia. Sim. Foi aí que eu a conquistei. Por que eu conquistei? Não adianta a gente ficar falando. Foi com as atitudes, Eu já tive que bater na mesa algumas vezes, por tipo assim, achar que é tudo igual. Eu falei, me respeita, sua régua é aquele cara lá,
Não, você tá falando, igual você falou, sujeito homem, porra. Então, olha só que interessante. Eu cheguei pra ela, não batendo na mesa, né? Porque hoje eu entendo que a gente não tem essa necessidade. Mas eu cheguei pra ela com Figurativamente falando, tá? óbvio. Entendi, entendi. Mas assim, o que foi interessante? Eu cheguei pra ela e mostrei, com atitudes, que ela não precisava passar por aquilo de novo. Sim. E aí, pouco a pouco, ela foi entendendo e confiando que ela poderia confiar em algo que ela não confiava anteriormente. E ela vai também entregando isso aos poucos. Também é uma conquista constante, E aí, né? Não é do dia e pra aí a noite, energia masculina dela, ou a jeba, né? Aham. Foi diminuindo o pênis dela. Energia masculina. Ela não tem pênis, gente. Eu só tô explicando energeticamente Aí falando. vai dar cortes, hein? Então vamos lá, ó. Ela tinha muita energia masculina e com o tempo eu fui mostrando pra ela que ela não tinha necessidade, porque eu estava no papel do homem. Ela podia ser ela mesma, né? Por quê? Porque nos outros relacionamentos, ela foi o homem. Ela estava no papel. Lembra do papel invertido que a gente falou aqui no começo? Ela estava no papel do homem e o cara no papel da mulher. E tem homens que não conseguem ver isso. Sabe quando tá claríssimo na cabeça do cara uma placa e o cara não consegue ver? Porque ele só tá no foco no outro. Ele tá querendo achar um defeito no outro, mas dele ele não consegue ver. Eu passei né, tem muito material aí de pessoas explicando como ver o relacionamento e tudo mais, mas eu não tive a oportunidade de colocar em prática, porque né, nesse tempo eu não tive mais relacionamentos, né? Então, esses conhecimentos vêm sendo compartilhados nas redes sociais, pessoas que falam muito de relacionamento, energia masculina e feminina. E então eu não tive campo para colocar isso em prática, né? Mas eu fico olhando assim, olhando para os meus relacionamentos pregressos, se eu tivesse essas informações assim, pelo menos me entender onde eu estava colocando, entender também que tinha que vazar daquela pessoa, porque eu já tive relacionamento abusivo, excesso de ciúmes, já passei por cada uma, você deve ter umas histórias boas também, né? Ah, o que eu mais tenho. Vamos lá, então. Vamos falar sobre questão de ciúmes. O que acontece? Sobre a insegurança, né? Então, o ciúmes, ele vem de uma falta da energia do alto amor. A insegurança, ela gera todo um processo de ciúmes no relacionamento. Quem nunca viu um computador aberto da parceira? Quem nunca viu o celular aberto e não foi lá e deu uma bisbilhotinha? Isso vem dessa questão do comportamento da insegurança, da desconfiança. Agora, a partir do momento que você mostra para sua parceira total segurança e confiança, ela vai sentir isso. Isso é energia. Sim. Então, o que eu explico, e aí nós vamos voltar no que eu falo nas minhas mentorias, é muito mais profundo que isso. Eu explico para a pessoa um passo a passo o que ela precisa fazer para ela entender primeiro ela, para depois ela entender o outro e o seu relacionamento. Então, no caso, eu falo muito da sexualidade e começa pelo mapa secreto do desejo, que é o meu primeiro curso. Por quê? Porque muitos chegam a mim com algum problema sexual. A mulher não goza. O cara tem ejaculação precoce. O cara tem palmolência. Ah, você perguntou pra mim o que é palmolência, né, Vinícius? Palmolência, vamos lá. Palmolência, vamos lá. Lembra que eu falei pra você que a gente cresce com algumas referências? Há 36 anos atrás, eu tinha um amigo do meu pai, que era o Garanhão. O cara pegava só as mulher gata. O cara era o cara que eu admirava. E eu cheguei pra ele e falei assim, ô tio, seguinte, cara. Chamei ele lá, né? Falei assim, eu tô tendo problema aí, que eu tô sendo rapidinho demais. Não, Geraldo, eu tenho a solução pra você. Bate uma antes. Você vai sair com a mulher 9 horas, 8 horas você bate uma. E pronto. E realmente, a gente fica mais relaxado. Fica. Só que foi essa bostinha de comportamento de bater uma antes do relacionamento que me veio a palmolência, que é o primeiro sintoma da impotência. E bem cedo já, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Muito cedo. E por que isso? Vamos colocar agora a questão biológica. Cara, você condiciona a sua masturbação a algo. Então, por exemplo, ejaculador precoce que eu fui,
eu condicionei o meu corpo e a minha mente para algo rápido. Então você precisa Mas isso aprender. vinha da pornografia? Veio também da pornografia, mas também veio, por exemplo, de eu ir para um banheiro e ter que ser rápido porque eu tinha que dividir meu banheiro com Tinha outras que ser uma pessoas. rapidinha. E olha que interessante, muitos hoje em dia nem se tocam a gravidade disso tudo. Você tava se programando ali, nem sabia, né? Vou perguntar pro Vinícius agora, o cara que tá aí mais na balada. Vinícius, o que é uma ejaculação precoce? O que é uma ejaculação precoce? Isso daí é... Não, Não? não é. Mudou-se o entendimento. A ejaculação precoce é você ejacular, gozar antes da sua parceira. Então, 99,9% dos homens ressignificaram a coisa. precisam ressignificar isso. Tem. Eu acho... Se o cara se preocupa com a satisfação da parceira, essa é a visão que tem que ter, não, né? Tem muitos que não. Sim. E uma coisa muito legal da gente falar aqui é que quando você tem essas informações, esse entendimento, você fala, cara, eu queria ter aprendido isso antes. É o que eu mais escuto. Já passaram por mim, Murilão, mais de 1000 casais. E todos, sem exceção, as meninas estão aqui para comprovar, todos falam a mesma frase. Por que eu não aprendi isso antes? Então, tem sim hoje muito material na internet, mas você não sabe quem que você pode confiar. Você não sabe como é que você pode fazer todo o processo. É uma dica aqui, outra ali. Peraí, às todo vezes mais o processo. te deixa perdido até do que te informa, né? Exato. Porque Então, às vezes uma outra refuta a outra já. exatamente. Uma coisa está ensinando uma coisa, a outra está falando o contrário daquela. O que está falando a verdade? Né? Então, o meu material é um material onde eu tive muito cuidado, porque eu não queria ser terapeuta, eu queria só resolver o meu problema. E foi tanto estudo, tantas especializações para eu resolver o meu problema, que hoje eu me tornei profissional dessa área. Legal isso. E, ó, com a experiência, eu tenho uma coisa que eu sou meio... acho que, sei lá, se é TDAH, que eu dou umas viajadas assim, sabe? Perco o foco no que eu tô fazendo. Mas eu usei isso no sexo, entendeu? Nunca tive ejaculação precoce porque eu não focava muito no ato, dava uma passear. Pergunta pro Geraldo, o que eu fiz de Tem errado? uma conta pra pagar amanhã. Então Acho que vamos eu lá. ganhava mais uns 10 minutos. Então fala para mim assim, o que eu fiz de errado? O que você fazia de errado? Não, o que você fez de errado aí? Eu não sei. Pergunta pra O que mim. eu fiz de errado? Você programou seu cérebro para sexo é igual a distração, não é igual a prazer. Certo. Sexo é igual a prazer. Mas eu tava focado no prazer também da parceira. Não. Então eu estendia, entendeu? Não. Você tá contando uma mentirinha pra você. E tá tudo Certo. bem, você pode contar uma mentirinha pra você. Aham. Eu tô aqui pra te contar a verdade. Certo. A verdade é, nós contamos mentirinhas o tempo todo pra nós. Sim. Por quê? Porque nós temos ganhos primários e secundários. E o que é que você tá falando aqui pra mim que é muito grave, tá? Que eu recebo isso no consultório todos os dias. São homens que focaram pra tirar a mente daquele momento presente, que era bacana. A mulher percebe isso. E aqui tem um ponto que muitos homens não sacam. A mulher percebe isso, sabe o que ela faz? Ela finge. Ela também pode fingir. Não, pode não. É muito provável que ela vai fingir, por quê? Porque ela tá percebendo, ó, aí não cheira bem, ó. Tá percebendo o quê? Que você não tá se entregando. A mulher quer um cara que se entrega. Sim ou não, meninas? Sim, com certeza. Agora o que acontece? Se eu fico pensando, na minha avó, com calcinha. Se eu fico pensando na conta que eu preciso pagar, você não vai curtir o momento, cara. Aí vai chegar a mulher certa na sua vida? Que vai Mas você chegar? tem que saber ser falso também. Você tem que saber ser falso no... Então você tá me dizendo que você gosta de uma falsidade, é isso? Não. Ó, você viu como é que eu pego você? Mas tá tudo bem, se você gosta, tá tudo bem também. É porque é aquela coisa, né? O sexo, pra mim, é o prazer mútuo, né? Então, porque aí vai várias coisas, Olha né? que você acabou de Os contradizer fetiches- você. Olha, você acabou de contradizer você. Você falou mútuo, não é? Mútuo. Mas você tava fugindo lá daquele momento. Sim, mas é só um artifício, entendeu? Você viu como é que é interessante? Ó, seu corpo não fala, ele grita. Uhum. Ó
Olha o que você tá fazendo aqui. Eu sei que essa pose significa. Então, olha só, nem vou entrar nisso, porque assim, a gente tá aqui, não no contexto terapêutico, a gente tá aqui batendo um papo. E eu agradeço você por você estar sendo tão aberto, Murilão, porque muitos homens não fazem isso. Eu falo porque... Outra coisa, tipo assim... Aí eu não sei quem que tá... Homem não dá pra mentir, né? Porque o homem ejacula, né? Então, já tinha vez assim de ter uma sintonia com a parceira, da gente chegar junto, entendeu? Então, ela... Tipo... Isso aí era legal pra caramba, tipo, os dois chegar no finalmente junto, ter o orgasmo junto, entendeu? E às vezes eu usava... Aí eu lembro que foi inclusive nessa época que eu desenvolvi isso, que pelo jeito é errado, né? Acabei de descobrir que é errado, que eu dava uma devagada assim rápida pra eu não me focar muito, entendeu? Porque sempre assim, ali no ato do sexo, assim, vai chegando perto, você vai dando aquela acelerada, porque tá chegando, é igual chacoalhar um champanhe, né? É igual champanhe, né? Então, tipo assim, aí eu dava uma... Parava de me focar tanto assim, claro que eu exagerei de falar que eu tava pensando em conta, essas coisas, mas eu usava isso aí como um artifício para eu conseguir dar uma retardada e a gente chegar junto. Aí eu comecei a usar isso aí mais vezes, entendeu? Olha que interessante. Pô, tá gostoso. E se eu te passar algo... Desculpa te cortar, mas só pra... Então, quando eu tava naquela fase que eu tava falando da depressão pós-coito, e eu valorizava o momento, eu sabia que se eu já terminasse ia vir a depressão, então eu falei assim, então vamos dar uma canseira aqui, né? Então eu usava isso como um artifício para retardar ao máximo, fazer aquela inesquecível, a mulher ia ficar assada, brincando, né? Mas assim, e aí ia terminar, ia ser satisfatório, entendeu? Mesmo depois eu tendo aquela coisa, porque a pessoa que faz muito tempo solteira, igual eu fiquei, tem isso mesmo, depressão pós-coito é natural. Então eu era um paliativo, assim, né, que eu ficava usando. E bom que você falou, né, que é uma mentirinha que a gente tá contando pra si, né? Olha que interessante. Eu te admiro muito, Murilão, por você estar se abrindo dessa forma, porque isso pode ajudar muitos homens. Muitos homens só tem esse papo comigo dentro do consultório. Até aqui, hein, cara? Por quê? Sabe o que acontece? Nós estamos trazendo e quebrando uma crença de muitos anos, de muitos caras. A intenção do nosso podcast é informar as pessoas, né? Então, tipo, eu me coloco às vezes na fria aqui para levar informação. E olha que interessante, agora, quando você tem esse entendimento, você sabe que o certo e o errado é relativo. Sim. Né? O que é o importante? Eu falo muito para os meus pacientes, meus mentorados, meus alunos, eu falo o seguinte: nós nascemos para amar e ser amados. Nós nascemos para perceber que o outro é um convite na minha vida. Exemplo, quando eu percebi que ela estava me trazendo algo que eu poderia olhar para mim com amor, com carinho e falar assim, cara, eu quero melhorar isso porque isso é importante para ela e importante para mim. Porque ela me ama e ela está querendo que eu cresça. Né? Mas a grande maioria faz o quê? Interpreta isso como uma crítica. E vai lá e faz uma outra crítica. E aí fica esse relacionamento de crítica. Uhum. Então, voltando ao que você falou, olha que lindo que é isso que você falou. Lindo, lindo, eu tô te admirando. Por quê? Porque, cara, são pouquíssimos os homens hoje que têm essa humildade de falar assim, Geraldo, cara, então era uma mentira que tava me fudendo, tava te fudendo. Agora olha a diferença. Você tá num relacionamento agora que você parece que tá com uma pessoa muito legal. Uhum. E essa pessoa, imagina você ter um relacionamento leve, humorado, Sim. com um bom humor, com muito sexo. Isso tudo é possível quando você entende, e eu explico isso na minha metodologia, os 5 corpos. Eles precisam estar unificados, eles não têm separação. Quando você não está bem emocionalmente, a sua mente não está bem, seu corpo não está bem. O seu corpo grita. Né? Tem um motivo por que você ficou assim em alguns momentos, tem um motivo que você está com a cabeça do lado direito. O corpo, ele traz informações para quem sabe lê-lo. E aí, vou falar da mulher. A mulher tem uma percepção, o Murilão, que elas estão mais treinadas para algumas coisas que nós. Qual que é o meu papel? Meu papel é treinar os homens, treinar as mulheres, porque tem muitas mulheres que... Vou dar um exemplo, no Mapa Secreto do Desejo, eu tive uma mulher
Que ela falou assim, Geraldo, eu não tô acreditando. Eu não sei nada do meu corpo. Porque depois que eu fui ver aquele curso, eu percebi que eu não sabia nada. Nós atendemos, né? Tem até um cara. Olha lá, ó. Olha lá, ela que gravou a nossa videomaker, ela também falou, o que é isso? Eu não sabia de nada. Outro casal, que foi um casal de médicos, e foi muito interessante o caso dele, né? Ele chegou e falou assim, não preciso nada desse trem, não. Eu já sei tudo. Eu sou médico, eu já sei de tudo. Aí a mulher dele falou assim, uai, eu assisti o curso lá e eu não sei nada daquilo lá que a gente aprendeu. Não tem nada na medicina que fala aquilo, não. Pegou o cara. O cara assistiu escondido, Vinícius. O orgulho, né? O orgulho masculino exatamente. Também é outra coisa que tem que... E aí você pergunta hoje são um casal de amigos que eles falam pra mim, por que eu não aprendi isso antes? Sim, tava tipo assim, há muito tempo fazendo tudo errado, né? Porque na medicina você não tem uma aula tão específica como essa que eu trago hoje. É muito detalhado. Lá no curso você tem a possibilidade de eu mostrar não somente os pontos, mas como estimular aqueles pontos. E você me fala assim, Geraldo, mas o sexo é tudo? Não, não é tudo. Mas se não tem o sexo, tem alguma coisa acontecendo. Sim. Olha como é que tudo está interligado. Faz sentido isso? Me tira uma curiosidade. O que você acha dessas questões, por exemplo, do casamento só, hoje em dia, nos dias de hoje, só após, o sexo só após o casamento? Eu, essa parte eu não tenho nada, mas eu já vi muito isso dar errado. Então, vou dar um relato de coisas que eu vi dando errado. Eu já vi muito casal casar rápido, porque estava precisando, que era nítido que eles precisavam transar. Casou rápido porque estava naquela paixão, naquela volúpia do começo e tal. E aí depois casou. Casar é um negócio sério, né, gente? Casar e viu como que era, que não era brinquedo, né? Tem um relacionamento sério. Aí teve filho e tal. E o cara ainda meninão começou eu acho que talvez a moça talvez não fosse muito, ou talvez eles não tinham essas informações, né, que a gente está tendo aqui. Começou a racionar muito a questão do sexo, ele ainda é muito jovem, começou, o que acontece? O cara começa a trair, começa a fazer outras coisas, foi descobrir que ele estava até fazendo coisas piores. Então, o que você acha dessa questão, assim, das pessoas que aceleram o casamento para suprir essa vontade de fazer sexo? Isso é positivo, negativo? Como administrar essa questão religiosa com a questão fisiológica e psicológica das pessoas? Primeiro ponto é a gente tomar cuidado com a generalização e a comparação. São duas energias que eu coloco peço para as pessoas colocarem atenção. Nós precisamos entrar em alguns pontos aqui, que é uma questão de dogmas religiosos, né, de paradigmas religiosos, de crenças religiosas. Eu tenho um público gigantesco de crentes e de cristãos que vêm me buscar. Por quê? Porque eles foram muito repreendidos. Então hoje o movimento que teve no crente está começando a acontecer no catolicismo, que é você guardar o seu corpo para o casamento. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque o casamento é algo, para mim, único. Eu quero casar uma vez só. A pessoa vê como algo sagrado mesmo. Algo sagrado. Agora, o que eu respeito dessa parte. Qual é o lado negativo? É o que você falou. Colocar isso como uma fuga. Vamos casar logo pra gente transar logo e tá tudo... E aí começa a perdição. Sim. As pessoas só não, vamos dizer assim, não diz isso, mas ela acelera muito o processo porque ela tem essa né? E o que você vai me perguntar assim, Geraldo, qual que é a maior queixa das pessoas, por exemplo, desse público que eu gosto e acolho todos os públicos, principalmente o público crente? Eles chegam para mim dizendo, a gente foi tão reprimido que a gente queria tudo ao mesmo tempo agora. É igual alguém que tá com fome, né? E você coloca um buffet na frente dela. Né? Quando acontece isso, a gente precisa tomar cuidado, porque lembra, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Sim. Eu não gosto do extremismo. Eu gosto do ponto do meio, que é o equilíbrio. Sim. Então, por exemplo, eu tenho casos que muitos crentes não conseguem gozar. Mulheres. Uhum.
Porque foram proibidas de se tocarem. Não conhecia o corpo dela, E aí né? ela acredita, depois de casada, que ela não pode se tocar. Gente, isso é grave. Sim. Porque o sexo, no meu entendimento, é algo sagrado para o casamento. Isso, se a gente for entrar aqui na questão bíblica, você vai perceber que é um ato sagrado, onde você precisa estar sendo convidado a entender. Porque olha o que o nosso maior mestre diz. O seu corpo é o seu templo. Né? Então você precisa saber cuidá-lo. Sim. E aí você pergunta... Só consegue conhecendo, olha né? que interessante, tá? Agora vamos entrar na questão energética. Você sabia, Vinícius, que quando você transa com uma mulher, você pode ficar até 7 anos com a energia dela? Caramba. Tanto positiva quanto negativa? E aí? E aí, se a fila andou muito assim, você acumula? Claro. Ixi. Aí, ó. Olha que interessante. Isso é uma informação que quando eu soube, eu falei, peraí, cara. Por que antes eu não... Porque a ignorância, ela pode ser uma desculpa, né? Sim. Aí eu não sabia. Agora, quando eu sei, é diferente, né? Aí eu entro no lado da responsabilidade. Então hoje, eu faço questão de trazer informações importantes para que as pessoas possam se libertar. Para que as pessoas possam ter o relacionamento que elas merecem ter. E voltando nessa pergunta que você me fez, eu sou a favor de um relacionamento sadio, saudável, equilibrado. Então, por exemplo, muitas pessoas querem saber o que é saudável, quantas vezes transam por semana, por mês. Cara, cada casal é um casal. Sim. Agora, é óbvio que se você tá ficando tempo sem transar, isso não é normal. Vou falar uma parada minha de percepção minha, né? Claro que você, especialista, vai saber. Tem aquela coisa no começo, né? Que é muito paixão, uma coisa mais carnal, né? A pessoa vê você, primeiro acha você atraente, As né? Que é a qualidades, a capa do livro, vamos dizer, no começo, né? Sim. E aí, se a pessoa vai vendo o conteúdo, a gente até falou isso um pouquinho mais cedo, você vai despertando admiração, né? E quando você desperta admiração, sexo, essas coisas, vai de vento em popa, né? Então, é importante esse processo dessa virada que do começo é aquela coisa mesmo, porque ele, ela é lindo, né? Que é a atração ali pela capa do livro, né? Mas eu já tive relacionamentos assim que teve esse momento que passou e aí depois a parada virou admiração total, assim, tipo, aí você já passar a entender os trejeitos da pessoa. Isso é assim mesmo? Eu falo o rola? seguinte, a paixão é completamente diferente do amor. Sim. A paixão, ela vai durar no máximo 3 anos. O amor... Tem prazo de validade, Tem né? um prazo de validade. E o amor é uma construção, é igual um jardim. Você precisa regar todos os dias se você quer aquele jardim florido. E eu vou falar mais ainda. O que é uma decepção? O que é uma decepção, Vinícius? O que é uma decepção? Você descobriu uma verdade que você não está preparado. É o excesso de expectativa que você mesmo criou para outra pessoa. Certo. Você criou uma expectativa, assim. Então você criou uma expectativa naquele relacionamento e que a verdade não era aquela, mas foi você que criou. Então, voltando na questão do amor, né? Cara, o que é o amor pra mim? O amor pra mim é o autocuidado. É o auto-amor primeiro. Eu preciso me amar pra eu oferecer pro outro o amor. Sim. Porque tem pessoas que nem entendem de referência de amor. Porque acreditam que não receberam o amor do papai e da mamãe, que são as duas maiores referências. Sim. A gente precisa colocar muita atenção. Tem coisas que vêm desde quando a gente é muito pequenininho, né? Até intrauterino. Por exemplo, eu tenho casos que eu atendi um paciente e uma paciente que veio registros da fase intrauterina. Caramba. E aí? Seria gene ativado, não é? Gene ativado. Gene ativado? Gene ativado. Tá, vamos falar um pouco mais profundo sobre isso, tá? Ixi, o negócio ficou sério. Porque é o seguinte, Mas todo dia um caso assim que eu falei.
Então, olha a questão seguinte, ó. Para mim, não cai uma folha sem um consentimento divino. Você acredita em Deus? Acredita? Você acredita em Deus? Sim. Então, olha só. Nós não estamos aqui à toa. Esse material aqui hoje pode chegar a milhões de homens e casais que precisam desse conteúdo. Às vezes, uma frase que eu falei, ou algo que eu falei, entrou e reverberou no coração de alguém. E aí você me pergunta, é só uma questão genética? Eu não acredito só que é uma questão genética, né? Então, para mim, tem um fator genético, sim, mas tem um fator maior, que é você ter o poder de ter esse entendimento e entender que nada está acontecendo à toa, né? Tem toda uma integração acontecendo, né? Ninguém vai passar na sua vida à toa. Você não vai ter um filho à toa. Tem um porquê, né? A menina que você passou lá, que era tóxica, ela não passou à toa. O que você aprendeu com ela ou que você não aprendeu com ela? Sim, Né? sem dúvida. Faz sentido, ô Vinícius? Então, essa questão, por exemplo, de falar assim, essa doença é só genética. Será? Porque o que acontece, gente? A gente sempre, eu falo muito sobre isso no consultório, a gente sempre quer entrar no vitimismo, a gente sempre quer achar um culpado para as coisas. E a sua autorresponsabilidade? E onde entra o seu entendimento daquilo? O que eu contribuí para uma traição? Né? Eu falo hoje que eu fui traído e eu agradeço ela por ter me traído. Geraldo, você é um banana. Banana é você que não entendeu que você pode aprender com o outro. Sim. Cara, eu agradeço ela. Por quê? Porque quando eu percebi aquilo, eu fui no fundo do poço. E se eu não tivesse ido, mas os padrões que levaram aquilo. Se eu não tivesse ido no fundo do poço, eu não estaria aqui hoje. Eu tinha me matado. Tem cara que só fala assim, era um abiscate, era isso, aquilo, mas ele vai manter o padrão, ele vai tomar de novo nas costas. De novo, você vai atrair aquilo para você resolver aquilo. Sim. O problema não é o outro. Realmente. Faz sentido? Faz. E a gente fica com o quê? Com essa vontade de querer achar um culpado. Querer achar entrar numa vítima, porque é gostoso ficar numa vítima. É mais fácil ficar numa vítima. Eu quero uma pergunta do Vinícius. Vinícius, fala aí, Vinícius. Não. O que está pegando para você, Vinícius? Fala aí uma coisa. Você falou de relacionamento, né? Vamos de boa aqui. A gente tá batendo papo. Vamos. Elabora uma aí, eu faço uma pergunta para ele. Você elabora uma aí para fazer daqui a pouco. Você falou aquela questão, a sua questão da ejaculação precoce, como que você resolveu? Foi autoconhecimento? É uma questão psicológica? Como que é? Cara, vamos falar de novo sobre a questão dos corpos, né? Uhum. Então, para mim, a gente tem um poder na mente que a gente não sabe utilizar. Então, eu falo que foi muito autoconhecimento. Sim. 99% dos casos de ejaculação precoce não é físico. E aí é o que eu falei pro Vinícius, né? Essa questão do corpo físico, né? Então, a gente precisa entender que é um complexo de fatores que junta a mente, as emoções, a questão energética e uma questão de uma programação do seu corpo físico. E espiritual por quê? Porque, vamos dar um exemplo, tá? A gente não vai entrar nesse assunto aqui agora, mas o que você fez que talvez você está sendo convidado a reprogramar, né? Como é que você usou o seu pênis em um outro relacionamento? O que você fez com a sua energia que você trouxe um problema para o outro? Então eu acredito muito nessa lei do retorno. Se eu faço bem, eu vou ter o bem aqui. E se eu faço o mal, eu vou ter o mal. Né? Eu vou ter esse retorno. Eu acredito muito que com amor a gente pode resolver tudo. Mas o amor em si só precisa de conhecimento. Porque tem pessoas que não têm esse entendimento todo do que é o verdadeiro amor.
Né? Então a gente precisa entender, por exemplo, o perdão. O verdadeiro perdão não é só falar da boca para fora. Né? Sim. E essa questão do perdão leva até outras coisas assim também, né? Tipo, já perdoei pessoas, mas eu não posso mais ter convívio com elas, senão ela faz a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes, é mais didático para ela manter a distância, que ela vai aprender com o erro dela. Então, teve várias pessoas que eu tive que me afastar, perdoando elas, mas você fica vacinado, né? Não dá mais para se reganhar pra pessoa. Tô falando parente, de trabalho, amigo de infância. E aí você perdoa, vejo, cumprimento, mas não dá mais porque ela vai repetir aqueles. Então acho que é mais didático para ela, talvez, não sei se ela vai aprender com isso, né, mas né, é uma maneira dela talvez ter a oportunidade, né, de mudar a conduta dela, né, pô, fulano não anda mais comigo, o que foi que eu fiz? E aí sabe o que é interessante? Por exemplo, o perdão, né? Na minha visão, o perdão, você não tem que concordar, não é? O perdão não tem nada a ver com concordar. Eu nunca concordei com o que fizeram comigo, não concordo e nunca vou concordar. A questão é, eu liberto. Para mim, o perdão tem a ver com libertação. Eu me liberto daquela pessoa, porque tem pessoas que aconteceu algo lá aos 7 anos de idade ou 10 anos de idade e tá com 70 anos e por falta de perdão ficou carregando a vida inteira isso aqui. E é uma das coisas que eu trabalho lá na minha mentoria. Eu falo muito sobre a questão do verdadeiro perdão. Porque tem um passo a passo para você entender o verdadeiro perdão. Eu falo muito sobre essa questão de você deixar ir o outro. Né? Eu conheço pessoas que não se perdoam há mais de 30 anos. Exato. E aí fica E aquele sentimento dentro é horrível, né? Pelo amor de Deus. Eu já fui bem orgulhoso e já tive rancor de pessoas assim por 10 anos. Mas a gente se permitiu depois resolver, nossa, é um alívio, hein? É um alívio. É igual a gente estava falando aqui com o Vinícius, né? Eu fiz essa brincadeira com ele, se ele é um homem ou um saquinho de pipoca, mas é óbvio que ele é um homem, né? Mas ele pode ter interpretado que eu estava ofendendo ele nunca em nenhum momento, viu, Vinícius? Eu fiz isso. Por quê? Porque o que é importante a gente entender? A gente tem a nossa criança ferida, né? E, por exemplo, no caso dele, eu em muitos momentos preferi ficar numa vítima, falar, pô, aquele cara, ele falou uma coisa aí, eu não gostei, não sei o quê. O que eu não gosto no outro tá dentro de mim. Sim. E aí eu entendo o outro hoje porque eu acredito que, como aconteceu comigo algo, e eu tive que ir lá no fundo do poço e estudar, entender. Hoje eu tenho um olhar, por causa dessas 36 especializações, é um olhar de 360 graus, o Murilão. Sim. Não é um olhar só como um profissional da área tal V ou da área XV. Não, hoje eu ampliei, por quê? Porque eu percebi, eu não sei se é por causa do meu caso, que foi tão grave, que eu tive ejaculação precoce, depois eu tive palmolência, depois eu tive impotência. Cara, eu cheguei a tomar remédio que eu falava que eu nunca ia tomar, de desespero. Eu nunca vou esquecer. Eu tava em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, e eu tava em São Paulo, e uma menina ia me visitar, e eu gostava demais dessa menina. Falei, cara, essa eu não posso perder ela. E aí ela chegou, e aí chegou na quinta-feira, e eu já tinha passado no psiquiatra, e falei pra ele assim, ó, essa aqui eu não posso. E aí ele falou, não, Geraldo, fica tranquilo, vou te dar esse azulzinho aqui, né? Naquela época era azulzinho, era o melhor, né? Aí eu falei assim, ó, você vai tomar isso aqui, você vai ver. E eu tomei achando que eu ia arrasar. O trem não levantou. Caramba. Sexta-feira, Vinícius, fui lá no psiquiatra, falei, bicho, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar, cara. Eu quero mais forte que esse. Falou, Geraldo, ó, um amigo meu acabou de voltar da Europa e trouxe um tal que chama Cialis aqui, que o trem é 4 dias pau dentro. Falei, me dá esse trem. Fui lá, cara, e o trem não levantou. Caramba. E aí? Desespero, falei, né? Tá tudo aqui, ó. Aí você mudou a abordagem e tentou... E aí foi onde eu fui me aprofundar na questão mental, no poder da mente.
Então, você me falou a questão da ejaculação precoce. Não é só uma programação mental. E o que você está sentindo? Certo. Como é que eu Tudo me conjunto. sentia? Como é que eu me sentia? Eu me sentia rejeitado por ela quando ela não queria transar comigo. Por quê? Porque eu era rápido. Ou porque meu trem tava mole. E aí, todas as outras vezes você já ia com aquela pressão, né? Exato. Que te afetava mais ainda. Exato, que é o caso do Vinícius, que o Vinícius hoje talvez não quer um relacionamento sério, e eu te entendo, tá, Vinícius? Pelo amor de Deus, não tô te julgando aqui, não. Eu te entendo porque ele falou pra mim assim, eu quero focar mais no profissional. Tá bem. É o momento dele, né? E aí você vai entender que vai chegar um momento que você tá com um profissional legal, e aí cadê a mulher? Aí você quer compartilhar isso com alguém, né? Olha aí que interessante. É uma programação, né? Uhum. Que a gente vai fazendo com a gente. A gente acredita que a gente precisa ter... E sabe o que eu fico analisando muito? E quero que vocês façam essa reflexão. A gente sempre fica naquele assim, quando eu ficar com dinheiro, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu casar, quando eu tiver o carro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver o podcast, quando... Tudo fica... E se... pelo amor de Deus, a vida não é assim não. A vida vai passando. Faz Sim. sentido? Sim. Quando você vê, já passou tanta coisa e você não fez nada porque você tá esperando esse quando, né? Quando... Eu também tava na prioridade do profissional também, mas... E tá tudo bem, viu, Vinícius? Porque, cara, só você sabe o que é a sua vida. Não é verdade? Às vezes a pessoa quer dar um palpite ou uma opinião sobre a sua vida, mas é a sua vida, você que tá vivendo. A gente só trouxe um caso de exemplo aqui. Sim, sim, sim. Você dá as mentorias, aonde que... na própria página sua, onde que o pessoal acha? Hoje, quem quiser, sei lá, comprar material... Então, hoje é o seguinte, consultar. hoje a pessoa quer ter acesso a todos os meus produtos, ela acessa lá o Geraldo Tomé com TH no meu Instagram. O Vini vai colocar aqui embaixo. Isso. Geraldo Tomé. Ali na bio, você vai ter a opção de entender os produtos que a gente tem. Certo. Então, o primeiro produto de entrada é o Mapa Secreto do Desejo. É onde você vai entender que eu ensino para homens e mulheres o corpo humano feminino. Sim. Os pontos do corpo humano feminino e como estimulá-los. É uma questão mais sexual. Aí nós temos, depois disso, as mentorias em grupo e nós temos a mentoria individual. Nós temos também o Homem VIP, que é um outro produto, que é só para o homem. E nós temos também o Casal VIP. Tem casal VIP também. O Casal VIP é uma mentoria que pode ser em casal. E a gente olha específico para o caso daquele casal. Certo. Cada um tem o seu contexto, cada um tem sua história, né? Exato. Claro Legal. que, por exemplo, se você está num grupo é mais barato. Se Aham. você quer uma coisa mais específica, mais exclusiva, aí é Exclusiva, um né? preço maior. Certo. Vini, como que tá nosso tempo aí, Vini? Ó, aproveitando, pô, informação pra caramba. Você acha que a gente merece um like, pelo menos, do pessoal? Cara, nós falamos tanto aqui, pelo menos um likezinho, Você né? que fala muito bem, tem o poder também da persuasão. Convido o pessoal pra se inscrever, compartilhar, Gente, ó, comentar, tirar dúvidas também. Depois gente, você volta aí pra tirar outras dúvidas. Gente, o importante é a gente aproveitar esse canal, que é um canal de distribuição. Então hoje você percebe que tem muita informação no mercado hoje e que a gente está sendo convidado a valorizar. Né? Ele aqui ele tem um custo, ele paga energia, ele paga funcionário. Eu tenho um custo e a partir do momento que eu me disponibilizo gratuitamente a estar aqui para distribuir, pô, dividir e o conhecimento, né? É uma troca, né? Se nós estamos fazendo isso aqui hoje, a sua troca é só apertar o botãozinho, mandar um aviãozinho aí pelo menos para 10 pessoas. E aquele casal que tá precisando, que você sabe que tá precisando, aquele é seu amigo que tem problema lá, ou de palmolência, ou de ejaculação precoce, ou de impotência, né, que acha que sabe tudo, manda lá um aviãozinho para ele. Isso, deixa eu dar uma chacoalhadinha com amor com ele, e aí ele vai entendendo. Aí ele vê se faz sentido pra ele, aí qualquer coisa depois ele procura. É muito interessante. Você falou uma coisa agora que eu fui voltar. Na questão musical, nós tivemos uma música na novela Malhação. Fala um pouquinho disso aí. Então, a gente começou há
36 anos, eu e meu irmão, o Rogério Tomé, montamos a Quatro Línguas, que foi uma banda que abria muitos shows aqui em Cuiabá, shows nacionais. E depois nós fomos para São Paulo e tivemos esse projeto com o Otaviano Costa, que é um grande irmão nosso. Sim. Inclusive, nós tocamos no casamento do Otaviano Costa com a Flávia Alessandra, no Rio de Janeiro. E a gente ficou tocando com ele lá esse projeto, que era os Tomés e o Otaviano Costa. E depois nós tivemos um projeto só nosso, que é os Tomés, onde nós tivemos a possibilidade de ter uma música na novela Malhação durante 1 ano. Fomos a primeira dupla a ter esse privilégio. E o que aconteceu com isso? A gente estava falando sobre essa questão sexual, né? Eu tinha, por causa da música, muitas mulheres eu podia escolher, mas eu tinha medo. Você era bem notado, né? Porque você tá em evidência como em evidência. músico, boa aparência. E aí a gente estava falando sobre o medo, né? Cara, eu tinha medo de me relacionar. Por quê? Por que eu tinha medo de me relacionar? Porque eu falava assim, cara, e se acontecer de novo? E se acontecer de novo de eu broxar? É um trauma, né? Que fica ali te bloqueando, né? Foi aí que, olha que interessante, né? Eu tive um movimento que onde muitos queriam estar no palco em evidência, eu estava, mas eu estava fugindo do relacionamento. Porque ele te trazia mulheres, né? Por medo. Medo de acontecer e sofrer de novo. Muito louco isso, né, fez um movimento contrário. Porque nós conhecemos, você é músico, você sabe, o cara que canta e toca, ele vira centro de atenção. Sim. E aí, às vezes, muitos deles fazem isso para comer mulher. Sim. Né? Para chegar numa mulher, ter mais facilidade. E aí eu tinha isso, mas eu tinha o meu outro lado, que era o quê? Esse trauma, né? Esse bloqueio de, cara, eu não vou dar conta. Sim. E aí foi exatamente aí que eu fui mais profundo. Foi a época que eu fui mais profundo, foi quando eu comecei a perceber que eu precisava resolver de uma vez por todas. Sim. E hoje, graças a Deus, tem essa metodologia aí. Mas aí como que foi esse processo? A dupla continuou? Como que foi? Você teve que ir aos pouquinhos parando? Sempre eu tive em paralelo, né? Então, desde os Estados Unidos, eu estudava música, mas eu também estudava todos esses materiais, mas ninguém ficava sabendo. Era poucas pessoas. Totalmente... Por quê? Porque isso era muito humilhante explicar isso para outras pessoas, né? Muito íntimo, né? Uma coisa muito sua. E aí, quando aconteceu que a gente teve essa ascensão, meu pai teve câncer. E aí a gente morava em São Paulo, a gente voltou para Cuiabá. E aí Você é cuiabano? Eu sou cuiabano. E aí ali eu percebi que o terapeuta estava pronto. Sim. Quando meu pai teve câncer. Graças a Deus meu pai está curado. E eu falo, o autoconhecimento é libertador. Sim. E eu tive a oportunidade de poder acompanhar todo o processo do meu pai. Meu pai, com 80 anos, foi fazer uma formação energética comigo fora do país. Você acredita num trem desse? E ele é aberto? Aberto, super... Ele é médico. Sim. Ele é médico, ele é super aberto. Só pelo que você falou, que você teve aquela conversa no passado, que você sabe que aquilo ali também era um privilégio, né? Sim, sim. Porque eu tenho amigos, assim, que tem uma distância do pai, assim, que é... E da mãe também, né? Que você percebe que eles têm problemas na vida porque faltou, às vezes, comunicação, e às vezes o pai acha que tá tudo certo. Cria-se uma barreira que... Cara, eu sou grato, cara. Sim, eu quero legal. aqui publicamente agradecer a meu pai, Dr. Jamil Tomé, minha mãe, Regina Tomé. Gratidão pela vida. Sim. E isso me basta. Né? Eles fizeram o melhor que eles puderam. Eu tenho uma família fantástica. Meus 2 irmãos, Miguel e Rogério, que é o meu parceiro de palco, meu irmão, o meu amigo que eu amo tanto. E que a gente está aí há 36 anos, inclusive tocando até hoje. Mas hoje a gente tem... a gente escolhe onde a gente vai tocar. Né? A gente faz Vocês escolheriam tocar aqui? Mostrar uma... Uai, cara! Um dia mostrar esse seu lado artístico. Uai, já com cara, seu irmão, com certeza, com certeza. A gente Vamos marcar um dia desse aí, né? porque aqui passa artista e todo mundo que é uma paixão, né? E a gente sempre gosta de conversar com outra pessoa que gosta. E falando de guitarra, né? Você é guitarrista. Eu tive a oportunidade... Sabe quem que eu fui aluno? Do Steve Vai. Sério? Do Petrucci, do Dream Theater. Você fez aquelas masterclass, essas paradas? A faculdade lá era a segunda maior faculdade do mundo, né? Sim. A EMI, só perdia pra Berkeley. E eles iam lá pra fazer aulas para o pessoal lá que estudava lá. Que legal, cara.
O Steve Vai, eu tenho uma guitarra que é assinada por ele. Sim. Você é, mas assim, musicalmente, você é guitarrista, violonista? Sou qual que é guitarrista. A sua... Legal. Sou não, estou, né? Uhum. E, cara, assim, eu sou apaixonado por guitarra. Eu tenho hoje uma paixão que é a guitarra e cantar e tocar. Mas agora também tem esse outro lado, né? Que é também uma paixão, que é o terapeuta. O meu caso com a guitarra foi assim, hobby muito tempo, e da pandemia, a minha vida é antes e pós-pandemia. Aí eu decidi virar artista mesmo. Antes era muito hobby, né? A banda toda levava como hobby. Aí veio pandemia, né? Todo mundo ressignificou muitas coisas, aí eu virei artista. Mas fiquei mais profissional meio tarde, entendeu? Então, mas é aquela coisa, eu não sou um guitarrista que tem formação, que eu não sei nem o que eu tô fazendo direito. Sei mais ou menos uma pentatônica, alguma coisa. Mas quando você faz música para você mesmo, né? A sua música, quando você é autoral, né? Você se adapta, né? Para você, para sua capacidade. Sim. E a gente faz uns sons legais lá. Vou mostrar para você. Já mandei para você alguma coisa? Não, manda lá. Não, manda lá. Acabamos de lançar um clipe e tal. Que legal. Como é que chama? A banda chama Senhor Infame. Infame? Mas é um hard rock, assim, em português, você entende muito bem. A gente era bem pesado, mais radical no começo, agora começamos a lapidar melhor nosso som, ficar mais... Que legal, cara. Mais radiofônico, tem umas baladas agora, tem clipe e tal, um clipe bacana. Legal, cara. Vou mandar pra você lá ver o que você acha da nossa performance. Vamos marcar um dia pra gente se encontrar aqui e falar de música. Sim, e aí já deixa essa porta aberta aí pra hora que você quiser mostrar esse seu outro lado aí também. Trazer os tomés aqui, vamos fazer uma sonzeira aqui. Sim, cara. E é isso aí, pessoal. Ó, tem algum recado que você quer dar para o pessoal antes de finalizar? Tipo assim, convidar para procurar, para te procurar, ou passar uma mensagem positiva para quem acompanhou a gente até aqui? A mensagem que eu passo é: relacionar-se é um convite que todos nós temos. E todos nós temos as feridas. Eu sei que você já foi ferido, foi ferida, mas tudo tem solução. Você não precisa ficar sofrendo e passar tudo que eu passei. Você hoje pode ter um auxílio que eu não tive lá atrás. Eu não tive um passo a passo, eu tive que investir muito dinheiro. Eu até fiquei assustado. Esses dias eu fui fazer o cálculo, foi muito dinheiro que eu investi. E tempo, né? E tempo e energia. Então você não precisa passar por isso. Você hoje tem, graças a Deus, hoje, profissionais que estão colocando a cara à tapa para trazer essa ajuda. Então, cara, sente no seu coração. Você, mulher, também sente no seu coração e mande esse aviãozinho pro seu marido. Ou você, cara, que tá sentindo que você quer restaurar o seu relacionamento, manda um direct pra mim lá, vamos bater um papo e eu quero poder te ajudar mais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, muita informação, e eu volto a repetir, a gente merece seu like, sim, sua inscrição, a sua compartilhada, o seu comentário, se você quiser mandar um testemunho também, né? Você que passa por algum problema, mandar perguntas. Deixa lá que depois eu respondo, né? Isso, deixa lá a pergunta, depois a gente constrói uma outra oportunidade para ele vir aqui e responder essas perguntas. É isso aí, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Agradeço, obrigado pelas informações. Obrigado, Vinícius. Tamo junto. Desculpa as brincadeiras aí. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Valeu, fiquem com Deus. Até mais.